Olá, sejam bem-vindos. Bom, aqui vamos fazer o vídeo de introdução do sistema ZBot na sua versão 4. Você pode baixar a versão de demonstração do sistema ZBot pelo endereço zbot.com.br. Aqui eu já estou com o ZBot aberto. Aqui a gente vai fazer uma introdução funcional, digamos assim. A primeira coisa que eu vou fazer é baixar um script. E para isso eu vou clicar nesse botão aqui, na lateral. Você pode obter informações sobre os pacotes disponíveis e pode também baixar esses pacotes diretamente para eles serem instalados no seu ZBot e a partir daí você já pode começar a utilizar. Então aqui quando você clica em um pacote, quando a gente está na página de detalhes de um pacote, a loja vai disponibilizar as funções para você poder adquirir ou baixar. No caso aqui é um script gratuito. Então, quando é assim, você pode adquirir diretamente aqui pelo próprio sistema e depois que você adquirir, você só precisa baixar o pacote. E aí você vai ver que o processo é muito rápido, aqui ele já terminou e eu já vou sair da loja. Bom, uma vez que você baixou o pacote de seu interesse, ele já fica disponível para você utilizar. Se eu der um duplo clique nesse pacote, ou então clicar aqui na seção de scripts, ele vai me mostrar aqueles scripts que estavam listados na página. Então vamos ao que interessa. Aqui eu vou começar utilizando a função para extrair telefones de uma página. É só você dar um duplo clique nele ou então selecionar o script e clicar no botão rodar. Eu vou dar um duplo clique. Você já percebe que ele muda um pouco a aparência e vão aparecer botões aqui nessa parte de gestão de dados. Eu tenho aqui as funções abrir WhatsApp Web, configurações e extrair telefones. Se eu quero extrair os telefones que são listados no WhatsApp, então eu vou clicar nesse botão aqui, abrir WhatsApp Web. No seu primeiro uso, claro, você vai precisar conectar o WhatsApp Web com a sua conta do WhatsApp. Eu vou clicar nesse botão de configurações para ver quais são as opções que ele vai me dar. E aqui eu ainda posso colocar uma observação padrão para facilitar, por exemplo, a filtragem posterior. Então aqui para mim tá bom, eu vou deixar do jeito que tá. Clico em salvar para ele guardar essas informações de configuração. E agora só me resta utilizar a função de extrair telefones. Clico nesse botão e aí deixo o sistema trabalhar. Nesse caso aqui ele chegou no final. Aqui eu vou parar a execução. E aí nesse caso, olha só, ele pegou dessa conta 277 números de telefone. Por padrão, ele já coloca aqui na tabela de dados a categoria chamada extração, armazena aqui a data de cadastro e atualização, coloca aquela observação com o número. Então isso aqui veja que é interessante porque digamos que eu conecte uma outra conta aqui no WhatsApp Web, eu posso colocar a observação indicando qual é o número de onde eu estou extraindo e aí depois eu tenho como filtrar esses dados com facilidade. Eu vou inserir alguns números de exemplo para a gente poder utilizar esse outro script de envio. Então eu venho aqui no botão inserir, assistente de importação, vou colar dados, só para a gente poder iniciar o processo. Clicando em OK, venho aqui para próximo. Os dados que eu inseri se referem ao campo WhatsApp, então eu faço esse vínculo aqui. Feito isso, o sistema já está pronto para importar os dados. Então agora eu vou executar esse script chamado envio pelo WhatsApp Web. E aí nesse caso ele está inclusive até mais fácil, já indicando qual é a sequência de botões que eu devo usar. Aqui no caso eu vou utilizar abrir o WhatsApp Web. Depois que a gente abre o WhatsApp Web, então eu clico aqui em definir mensagens e eu estou vendo que ele tem várias opções de mensagem. Eu vou usar aquelas que eu quiser. Vou deixar desse jeito aqui para o nosso teste. Clico em salvar, ele armazena esses dados. Depois tem aqui configurações de envio. Aqui basicamente você vai revisar as configurações que estão disponíveis. Tá? Eu vou deixar do jeito que está aqui, sem fazer alterações. E agora eu vou para a parte 4, que é efetuar o envio. O que é que ele vai fazer? Quando eu clico em efetuar o envio, ele vai mandar essas mensagens que eu defini aqui para os contatos que estiverem sendo listados na minha base de dados. Lembrando que eu posso selecionar, apagar, colocar mais dados. Posso filtrar. Se eu fizer uma filtragem, ele também vai enviar só para os que estiverem exibidos na filtragem. No caso aqui eu quero mandar para os dois mesmo. Então eu vou clicar no botão
efetuar o envio e o script vai começar a agir, vai fazer o processo de automação que ele foi programado para fazer. Ele carrega o contato, no caso a gente programou para ele colocar uma mensagem, depois ele vai colocar uma imagem com legenda e vai fazer o envio. Segue para o próximo contato e repete esse processo. Fim do processamento. Aqui na tabela ele coloca o status do envio, como envio processado, quando ele não detecta nenhum erro. Se o contato estiver bloqueado ou tiver um erro na abertura do contato, ele também vai indicar aqui e vai permitir que você filtre depois para poder gerenciar esses dados. A gente recomenda que, além de você baixar os scripts que estão disponíveis na loja de scripts, também dedique algum tempo para tentar aprender a linguagem de script do ZBot. Ela é muito mais simples do que uma linguagem de programação tradicional, e se você conseguir aprender o básico dela, você vai poder automatizar ilimitados tipos de tarefa para realizar ações de automação de tarefas digitais dentro das suas necessidades específicas. O processo é muito mais fácil do que parece. Eu vou criar um novo pacote, só para passar uma breve ideia de como é simples. O nome do pacote vai ser teste. Vou salvar. Duplo clique no pacote, eu não tenho nenhum script. Vamos criar um novo script. O nome do script vai ser teste. E agora eu venho para a seção código. E aqui é onde você faz o uso das funções para dizer o que é que o script vai fazer. Se você pressionar a tecla F2, ou então se você vier nesse botão funções, ele vai mostrar a lista completa de funções disponíveis e você pode fazer buscas. Eu venho aqui nessa opção pedir vários valores, ele já coloca a estrutura aqui da função. Nesse caso aqui, vou colocar o título dados e vou colocar que eu quero os valores de nome e e-mail. Agora eu quero exibir uma mensagem, posso pressionar F2 e vou utilizar essa função chamada exibir mensagem. E aí na minha mensagem eu vou colocar assim, ó, olá, e entre colchetes eu vou colocar nome. Essa estrutura de colchetes é para você utilizar o valor que estiver dentro de uma variável e a gente vai receber as variáveis nome e e-mail. Então eu vou colocar aqui, olá nome, seu e-mail é e-mail. Vou rodar o script, ele vai abrir a caixa de diálogo que a gente colocou. Vou colocar aqui o nome da empresa. Quando eu salvar e fechar, ele exibe, olá, link AWS, seu e-mail é esse, do jeito que a gente programou. Ah, e aqueles botões, muito fácil. Você coloca aqui o nome de um bloco. No caso aqui eu vou chamar de teste, o nome do bloco. Venho aqui sempre em F2, ó, botão. Tem aqui, ó, criar botão de ação. Beleza. O nome do botão vai ser pedir dados. E ele vai executar qual bloco? Bloco chamado teste. Pronto. Se eu recarregar os botões, ele já vai mostrar aqui o meu botãozinho, ó. É só clicar nele, ele vai pedir os dados e eu posso rodar. Ah, e se eu quisesse colocar isso na tabela? Vamos fazer isso, só para a gente brincar um pouquinho mais. Aqui, quando ele pedir os dados, ele vai inserir na tabela. Pressionei F2 para mostrar as funções. Vou botar aqui a palavra-chave inserir. Tem aqui, ó, tabela, inserir dados. Cliquei nesse botão, aí ele joga a função para cá. Eu vou tirar essa função aqui de mensagem, tá? Tabela, inserir. Então ele está colocando aqui o nome dos campos. Eu quero colocar no campo nome e no campo e-mail. Como é que eu sei o nome dos campos que estão na tabela? Posso vir aqui, ó, em utilitários, exibir os campos disponíveis na tabela. Ele mostra quais são esses campos.
Só que dá para você colocar muitos outros campos, tá? Só que isso é assunto para outro tutorial. No caso aqui, ó, exibir campos disponíveis, eu sei que o campo nome se chama nome e o campo e-mail se chama e-mail, assim sem hífen, tá? Então é isso aqui mesmo que eu fiz, ó. Quero inserir no campo nome e e-mail que valores? Os valores que estão na variável nome, separo com vírgula, e na variável e-mail, que vão ser recebidas nessa parte de cima aqui, quando ele pedir os dados. Então, ele vai fazer a inserção dos dados na minha tabela. Salvei, fechei aqui, dou um duplo clique no meu script, vou clicar em pedir dados, já está preenchido com os últimos dados. Quando eu clico em fechar, ele vai colocar na minha tabela. Se eu clicar de novo em pedir dados, eu posso colocar outro nome e outro e-mail. Quando eu clico em salvar e fechar, ele vai inserir na minha tabela. Então esse aqui é só um pequeno exemplo. Você vai ver aqui nas funções um monte de função relacionada com clique. Para você clicar no navegador, para você clicar na tela, para você pedir uma posição de clique e depois armazenar essa posição. E aí nas próximas vezes que o script for usado, ele não precisar mais pedir essas posições e por aí vai. Bom, esse vídeo de introdução já ficou longo o suficiente. Realmente o Zebot faz muita coisa, as possibilidades são enormes, mas a gente vai precisar dividir esses tutoriais em outros vídeos, cada vídeo focando em um determinado tema ou seção do Zebot, para ficar mais didático e fácil de você poder acompanhar e aprender tudo o que ele faz. Nesse vídeo então a gente fica por aqui e até a próxima.